Salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje, galera, a gente vai discutir aqui um pouco do que como resolver, né, uma equação ou uma inequação. Galera, vamos começar aqui, ó, escrevendo a forma de uma equação. Vamos começar aqui, ó, falando especificamente de equação. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo legal, né, que também na aula passada a gente discutiu um pouco sobre soma e produto de números racionais. Nessa aula a gente vai utilizar esse conceito aqui. Então, se você tiver dúvida sobre como trabalhar com frações, ou seja, com números racionais, volta na aula anterior que lá a gente está explicando como é que trabalha com esse tipo aqui de números, tá bom? Então, galera, seguinte, temos aqui o nosso exemplo, tá? Aqui a gente tem uma equação. Por que a gente tem uma equação nesse caso aqui? O sinal de igualdade identifica que esse termo aqui é igual a esse termo. E a gente quer achar o valor de x, que é uma variável, tal que essa soma do primeiro termo seja igual a esse segundo termo. Belezinha? Então, o que a gente tem que fazer aqui é resolver isso aqui, achar o valor de x para qual essa expressão aqui seja verdadeira, essa equação. Se nós tivéssemos uma inequação, vou pegar o mesmo exemplo, só que agora vamos pegar aqui a inequação, ó. 2/3 de x mais 4/5 igual a 7/8. No caso de uma inequação, o sinal de igualdade ele é trocado por um sinal de maior ou um sinal de menor. Ou você também pode colocar um menor ou igual ou, por exemplo, um maior ou igual. Isso aqui tudo é válido quando a gente está trabalhando com inequação. Então, galera, essa é a principal diferença que você vai notar quando se pede para resolver uma equação, onde a gente tem uma igualdade, e numa inequação a gente tem um sinalzinho aqui de maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, tá bom? Vou colocar aqui. Geralmente numa inequação são esses símbolozinhos aqui que a gente vai encontrar com maior frequência, tá? Maior ou igual, maior, menor, menor ou igual. Então, algum desses símbolos aqui poderiam estar aqui, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, só para efeito de exemplificar, maior ou igual, por exemplo. Então, galera, o que a gente tem que fazer é resolver isso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve isolando os termos semelhantes. Em que sentido? Por exemplo, vamos aqui na nossa equação. Por enquanto, eu vou deixar Bom, vou deixar anotadinho aqui, depois a gente resolve aqui, tá? Mas o modo de resolver é muito parecido, tá? Então aqui a gente tem a nossa equação, a gente tem uma igualdade aqui, tá? Primeiro termo igual ao segundo termo, então temos que achar o valor de x, tal que quando multiplicado por esse 2/3 mais 4/5 vai ser igual a 7/8. Então, galera, vamos lá. Temos que isolar os termos semelhantes. Quem que é semelhante aqui nesse caso? Semelhante. Esse termo aqui, 4/5, 7/8, são termos que não tem nenhuma variável que acompanha eles. Quem é a variável? O x. E esses caras aqui não tem uma variável que acompanha eles, apenas o 2/3. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai isolar os termos semelhantes, ou seja, o 7/8 com 4/5 a gente vai colocar junto. Da seguinte forma, ó, vamos repetir o 2/3 aqui, tá bom? E aí vai ficar o seguinte, fica 2/3 de x igual a 7/8 menos 4/5. Por que 4/5, galera? Porque a gente está pegando o 4/5, subtraindo dos dois lados da igualdade, e aí quando a gente subtrai, esse cara some e aparece o 4/5 desse lado. Ou seja, né, o que a gente está fazendo
de modo assim que a gente está mais acostumado, é passando 4 sobre 5 para o outro lado e invertendo o sinal, porque aqui está mais, passa para o outro lado menos. Só vou escrever melhorzinho aqui, 4 sobre 5. Então, galera, temos isso aqui. Aqui a gente vai resolver no caso, uma subtração de duas frações, tá bom? A gente vai resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? A gente viu como resolver a gente fez alguns exemplos na aula passada, como resolver esse tipo aqui. Vou colocar aqui do ladinho, vou apagar nossa equação e vamos resolver isso aqui, tá bom? Então vamos lá, temos aqui ó, 7 sobre 8 menos 4 sobre 5 e a gente quer resolver esse negócio aqui. Como é que a gente resolve? Primeiro, vou deixar aqui do ladinho o exemplo que a gente deu na aula passada, né? Então a gente tinha aqui, ó, A sobre B mais C sobre D. Como é que era isso aqui? A vezes o D mais C vezes B dividido pelo produto dos denominadores. Tá? Essa aqui foi a definição que a gente deu numa aula passada, na aula anterior, de como é que a gente resolve aqui a soma de duas frações. Lembrando que A, B, C e D são números inteiros. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Só para lembrar vocês, esse termo aqui, ó, no denominador, é o que a gente usualmente conhece como MMC, né, que é o menor múltiplo comum, tá bom, galera? Em aulas posteriores a gente vai trabalhar um pouquinho como determinar esse cara de uma outra maneira, né? Mas é isso aí. Então a gente vamos fazer aqui, ó, vamos aplicar essa definiçãozinha aqui nessas duas frações. Nesse caso aqui, a gente tem, assim, usualmente o que a gente está enxergando? A gente está enxergando uma subtração. Mas é a mesma coisa de a gente escrever assim, ó, 7 sobre 8 mais, abre parênteses, eita, mais, menos 4 sobre 5. Galera, é a mesma coisa, tá bom? A gente tem uma soma de frações aqui. Por exemplo, a gente tem aqui ó, 7 sobre 8 mais menos 4 sobre 5. Aqui a gente tem a regrinha do sinal, né? Mais com menos ficaria menos. E aí a gente chegaria nessa mesma relação aqui. Mas é a mesma coisa, tá bom? É uma soma de frações. Você está somando 7 sobre 8 mais menos 4 sobre 5. É a mesma coisa. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui então. Vamos lá, o que é isso aqui, ó? 7 vezes 5, aplicando essa regrinha aqui, esse conceito, tá bom? Então vai ser 7 vezes 5 menos 8 vezes 4 dividido por 8 vezes 5. Belezinha? Agora é só a gente resolver isso aqui. Vamos lá, 7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32. Sinalzinho de menos aqui, tá? Não pode esquecer. Dividido por 8 vezes 5, que é 40. Agora a gente resolve aqui a subtraçãozinha, tá? E a gente vai obter 3 sobre 40. Belezinha, gente? Ou seja, essa fração 7 sobre 8 menos 4 sobre 5 pode ser escrita como 3 sobre 40. Então agora a gente volta aqui para a nossa equação e substitui isso aqui, ó. Vai ficar 2 terços de x igual a 3 sobre 40. É isso aqui que a gente tem, beleza, galera? Agora ficou um pouco mais simples, né? Agora que a gente só tem uma fração aqui, ficou um pouco mais simples de resolver. Agora a gente faz aqui... agora a gente vai passar o 2, que está multiplicando o x, dividindo para o outro lado, e o 3, que está dividindo o x, multiplicando para o outro lado. Ou seja, fica então x
igual a 3 vezes... Vamos ver se a caneta não falha com nós agora. 3. Esse 3 que eu coloquei em preto, tá? É esse 3 aqui de baixo. Agora, dividido por 40 vezes... 40 vezes 2, tá? E esse 2 que eu coloquei aqui, esse 2 aqui de cima, tá bom? Resolvendo aqui, então, a gente fica com 3 vezes 3 igual a 9. 40 vezes 2, 80. Beleza, gente? Ou seja, o que nós temos aqui, então? Para finalizar, a gente tem que o valor de x é igual a 9 sobre 80. Aqui a gente percebe que não dá para simplificar, né? Tipo, não dá para dividir em cima e embaixo com o mesmo número e simplificar. Então, a gente vai parar por aqui mesmo. Esse é o resultado que a gente obteve. Galera, se a gente pegar o 9 sobre 80 aqui e substituir no lugar de x aqui em cima, substituir o 9 por 80 aqui, ó, no lugar de x, essa equação aqui, essa igualdade vai ser verdadeira. Por quê? Colocando 9 sobre 80, vai multiplicar por 2 terços, vai somar 4 sobre 5, e isso aqui vai resultar 7 sobre 8, tá bom? Você vai ver que isso vai se confirmar, vai ser verdadeira. Galera, uma inequação é a mesma coisa, a gente resolveu essas contas aqui, tudo vale. Ó, no lugar da igualdade, para ser uma equação, tem que ter um daqueles 4 sinaizinhos que eu mostrei para vocês, tá? A gente vai colocar aqui, ó, um sinal de maior, por exemplo. Galera, na igualdade aqui, ó, apaga, temos o sinal de maior. Na igualdade aqui, apaga, temos um sinal de maior. E aqui, no sinal de igualdade, temos um sinal de maior. Ou seja, aqui na igualdade temos isso aqui, ó. Tá bom? Ou seja, para que esse primeiro termo aqui, para que esse primeiro termo aqui seja maior que 7 sobre 8, o x tem que ser maior que 9 sobre 80, tá bom, gente? Então percebe que a modo de resolver é a mesma coisa. O que muda mesmo é o nosso sinalzinho aqui, né? De maior, maior igual, menor. A gente troca esses sinais aqui pela igualdade, né? A gente troca a igualdade por esses sinais e aí a gente tem então a nossa condição aqui para que esse primeiro termo seja maior que esse segundo. Beleza, galera? Então é isso, tá? Eu só vou fazer uma observação agora. Vou fazer aqui no cantinho para não apagar. Quando a gente vai trabalhar com comunicação, a gente tem que ficar esperto com o seguinte. Vamos supor, 2x é maior do que 3, por exemplo. A gente tem que achar o valor de x tal que isso aqui seja verdadeiro. Galera, quando a gente multiplica, vou colocar menos 3, só para exemplificar um pouco menor. 2x maior que menos 3. Se a gente quiser, por exemplo, resolver isso aqui, vai ser x maior que menos 3 sobre 2. Tá? Essa aqui é a nossa resolução. Ou seja, para que isso aqui seja verdadeiro, isso aqui tem que acontecer. X tem que ser maior que menos 3 sobre 2. Mas a resolução está correta, mas eu quero só alertar vocês que, por exemplo, se eu quisesse multiplicar os dois lados por menos 1, no sentido assim, ó. Vamos multiplicar esse lado por menos 1 e esse lado aqui também por menos 1. Multiplicar os dois lados da inequação por menos 1. Vai ficar menos 2x. Aqui que está o que deve prestar bastante atenção. Aí o sinal aqui de maior, ele troca para o sinal de menor, né? Inverte o sinal aqui, ó. Mais 3
Por quê? Menos 1 vezes menos 3, menos com menos, mais fica mais 3. E aqui, né, ter o sinal de mais com menos, fica menos 2x. Galera, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque quando a gente multiplicar por menos 1, você vai trocar o sentido aqui, tá? Do nosso sinalzinho aqui. Então isso aqui é muito importante, tá? Se vocês se depararem com isso, sempre que multiplicar por menos 1 dos dois lados, você troca o sentido do sinalzinho aqui, tá bom? Nesse caso aqui, se você tá com um sinal de maior, você trocou por um sinal de menor aqui, tá bom? Galera, então é isso. Essa é uma observação importante que eu queria fazer. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixa um like e compartilha com seus amigos pra gente conseguir crescer o canal aí cada vez mais, tá bom? Galera, muito obrigado, até a próxima e valeu!